Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre vetores de geometria analítica. Vamos falar neste aqui sobre projeção, o que é uma projeção de um vetor sobre o outro. E para falar de vetores, nós vamos dar entrada aqui no nosso GeoGebra em um vetor V. Vou dar um chute aqui, como sempre, você pode chutar porque depois você mexe. Vetor 13. Tá aí o vetor W, você pode pegar depois, você pode pegar aqui, ó. Vamos arrastar ele para cá, tá bom? Não tem problema nenhum. Mas você pode chutar dois vetores aí e depois você ajusta. Vamos lá. W igual a 1, 3 de novo. Vamos colocar 2, 3. Então só para ficar um pouquinho diferente. Beleza. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou nas minhas ferramentas e tentar medir o ângulo disso aqui, porque é complicado esses ângulos. Você vai fazer, acertar direitinho para selecionar os dois vetores. Olha lá, o ângulo apareceu, que é esse daí, tá? Esse ângulo aí que você está vendo com muitas casas decimais, tá demais, né? Tá demais. Vamos lá aqui então, aqui nessa rodelinha aqui, ó, do cantinho aqui, tá? E vamos vir aqui, ó, mais uma vez nessa parte geral, tá bom? E vamos arredondamento para uma casa decimal só, para mim tá bom demais. Ok? Então vamos voltar aqui para nossa janela de visualização aqui e vamos colocar esses vetores em algum lugar que a gente está acostumado. Eu vou fazer para vocês o seguinte, olha, a gente está cansado de saber como é que se mede ângulo entre vetores. Aí o GeoGebra faz para você, eu vou colocar esse daqui parado, eu vou puxar esse daqui para cá para dar um ângulo que a gente conhece, um ângulo tradicional, 45 graus. Isso feito, eu vou dar esse primeiro exemplo para você, como a gente calcula a projeção de um vetor sobre outro. Projeção de um vetor sobre outro. Projeção de um vetor sobre outro vai ser a seguinte. O conceito é se você tivesse, puxe uma reta aqui perpendicular ao vetor de baixo, passando exatamente na pontinha do outro vetor, tá beleza? E olha só esse ponto aqui, a origem onde os dois estão juntos. A projeção desse meu vetor W aqui, ó, sobre o meu vetor V, é justamente essa parte que eu estou marcando aqui para vocês. Tá bom? Vamos dizer assim, o que o vetor, se o vetor fosse um bastão, se tivesse um sol aqui em cima, irradiando luz, tá bom? A luz chegaria mais ou menos toda ela paralela e faria uma sombra desse vetor aqui embaixo, como se aqui o vetor V fosse o meu chão, tá bom? Então, quando o meu vetor W está inclinado 45 graus, a minha sombra é essa parte aqui em cima de V, tá? Agora, o mais interessante é que a ideia do cosseno vai pegar exatamente o cosseno de 45 graus, que é uma porcentagem do tamanho de W, tá? Um cosseno, em geral, é a porcentagem de uma hipotenusa sobre o cateto adjacente, que é onde o ângulo está, né? Ele está entre a hipotenusa e aqui o cateto de baixo, aqui que a gente está vendo visualmente. Então, você vai ter uma porcentagem da hipotenusa e essa porcentagem você vai achar ela lá embaixo como a sombra do meu vetor. E como é que a gente faz isso, então, na prática? Primeiro eu quero saber o seguinte, eu preciso medir o tamanho desse vetor aqui e depois ver quantos por cento desse vetor caem no caso aqui, sobre o outro vetor, tá? Suponha que isso aqui é 100%, você acha o tamanho que é 100%? Eu acredito que o tamanho aqui embaixo vai ser aproximadamente 70% do tamanho desse vetor aqui da minha hipotenusa, tá? Para um ângulo de 45 graus, aproximadamente 70%. Ou seja, esse tamanho aqui vai ser 70% do grandão. Como é que a gente mede o grandão? Bom, então a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho no GeoGebra, para minha grande sorte, essa função aqui, ó, módulo. O módulo já dado para você. Olha que beleza. Se o módulo já é dado, ele vai poder calcular o módulo do vetor W. O W lá está
4,2 seria o módulo do meu vetor W com uma casa de decimal só. Uma casa decimal só, tá bom, gente? Uma casa decimal. Vamos aumentar essas casas decimais aí para duas, para a gente, quem sabe, a gente olhando aqui de novo, né? Para a gente poder ter um cálculo mais preciso. Eu vou vir aqui, eu vou arredondar para 3 casas decimais, tá bom? E vou voltar para lá. E eu tenho agora que o módulo do meu vetor W melhorou a precisão, ó, 4,243. Quer dizer que esse cara aqui tem 4,243 centímetros de tamanho do meu vetor W, tá certo? Então agora, quantos por cento disso aqui eu tenho quando eu encontro a projeção dele sobre esse vetor aqui de baixo? Primeiramente, sabe quem dá essa porcentagem? É a função cosseno. Se eu chegar na entrada e dar um pulo aqui nesse menu aqui, ó, f de x, tá vendo? Dá um pulo nele, eu acho a função cosseno aqui, ó. Cosseno de quem que é o ângulo? Cosseno de 45 graus. Eu coloco lá dentro, ó, cosseno de 45, 0,707. Então, isso daí significa essencialmente 70,7% do tamanho. A minha projeção aqui embaixo, vamos ver lá. Isso aqui vai ser 70,7% de o quê? 4,243. 4,243. Como é que a gente calcula isso? Vocês, eu não sei, mas eu calculo assim, ó. Eu vou simplesmente, como esse valor está com o nome de A e essa porcentagem está com o nome de B, eu vou vir aqui no GeoGebra escrever AB. 3. Moçada, olha só o que a gente achou. 3. 3 é exatamente o que a gente consegue achar visualmente com uma projeção desse vetor aqui no chão. Olha lá, 1, 2, 3, deu certinho o que a gente queria. Agora, a gente queria alguma coisa a mais. Não é só calcular o tamanho da projeção, mas chamado vetor projeção. Tem outra coisa, tá bom? Isso daqui não é um vetor, isso aqui é um número. Isso é um número, não é um vetor. Tá? Um vetor vai ter que ter pelo menos duas coordenadas. Sabe como é que a gente faz para encontrar isso daí? Simples. Eu vou primeiro achar um vetor unitário na mesma direção do meu vetor V. Aqui está o meu vetor V. O vetor unitário é esse cara aqui. Você consegue concordar comigo que visualmente é ele? Você pode calcular. Eu estou fazendo o caso mais simples para depois a gente dar uma pequena piorada, ou então uma pequena complicada aí no nosso problema. A gente vai fazer de novo. Então é o seguinte, esse vetor unitário aqui é como se eu tivesse pegado meu vetor V e dividido pelo módulo dele, para ter o tamanho 1. Não é verdade? O meu vetor V tem módulos, é o tamanho do vetor V, é 5, o módulo de V é 5. Se eu pegar esse vetor e dividir por 5, ele vai encolher desse tamanho para esse tamanhozinho aqui. E esse vetor unitário aqui nosso que a gente pode perceber, tá bom? É o vetor qual? 1, 0. Moleza? Então tá bom. O que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar esse valor aqui, 3, pelo vetor, né? Unitário no sentido de V, que é esse cara aqui. 3 vezes esse meu versor, vamos nos lembrar do nome, versor aqui de V, é 3 vezes um vetor que a gente já conhece, é o 0,1. Então a gente tem um vetor 3 e 0, tá? Como o meu vetor projeção. Ou seja, esse vetor aqui, ó, 3 e 0, é o meu vetor projeção, como a gente já visualmente sacou. Agora eu vou piorar um pouco essa situação. Eu vou colocar aqui, ó, o meu vetor aqui, esse e esse, e tentar calcular. Observe bem que meu ângulo alfa ali, ó, meu ângulo entre eles é 57,529 graus. E o meu vetor projeção em cima desse meu V aqui agora,
ele é uma perpendicular que vai cair aqui em cima, ó. Vai cair aqui em cima. Tá tudo calculado lá no GeoGebra. Eu quero conhecer como eu calculo o valor desse cara aqui, que é o meu vetor projeção do vetor W sobre o meu vetor V. Tá certinho? Porque agora eu vou fazer a mesma coisa. Olha lá. Nem preciso, o GeoGebra já calculou para você tudo aqui. Qual que é? Vou fazer de novo, só para você não ficar achando que, tá? Vou deixar o ângulo quieto lá. Só para você não ficar achando que entendeu tudo e depois na hora que vai fazer não entendeu nada, né? Vamos fazer de novo. Eu vou precisar de duas coisas. O que que eu quero? Onde eu quero chegar? Se eu pegar, vou até melhorar um pouquinho, vou piorar um pouco esse V aqui, eu colocar ele aqui, tá? E o ângulo 45 graus também não interessa muito esse ângulo, não interessa um ângulo diferente, 29,745. Como é que eu vou fazer o vetor projeção desse em cima do outro? Vetor projeção, você tem que baixar uma perpendicular aqui, ó, em cima de onde você vai projetar. E depois dá um jeito de achar esse cara aqui, tá? Primeiro você tem que saber o tamanho dele e depois você tem que saber o vetor unitário do meu vetor V. Você tem que dar um jeito de achar um vetorzinho que tem tamanho 1 aqui, ó. Um vetor aqui, tá? De tamanho 1. E você vai multiplicar ele para você achar o grandão. Mas vamos lá, vamos fazer isso aí. Vamos com esse ângulo. Primeiro, eu vou procurar o cosseno dele. Cosseno de... Você pode colocar alfa se quiser, sabia? Colocar alfa lá dentro, sabe como é que você faz isso? Você vem aqui no GeoGebra, seleciona essa parte aqui embaixo, tá vendo? Ó? Estou escrevendo alfa, beta, gama. Já que o ângulo aqui eles deram o nome de alfa, eu venho aqui embaixo no alfa, beta, gama e mudo o meu teclado, aperto no alfa e o cosseno deu 0,868, tá? Como a gente procurava. Agora eu quero saber o tamanho desse vetor meu aqui, W, né? O vetor 2, 3 é o vetor W em cima do vetor V, né? Nós estamos fazendo isso. O tamanho de W é o módulo de W. Eu quero procurar o módulo de W. Como é que eu faço para fazer isso aí? Eu já disse para vocês, né? A gente deu a sorte danada de ter essa função aqui, ó, módulo. O GeoGebra vai calcular isso para a gente. Vou achar o módulo de W, né? Vou lá no meu menu e coloco W 3,606. Maravilha! Agora eu vou fazer o seguinte, para achar o tamanho do vetor, ainda não deu certo. Só o tamanho, mas não o vetor em si. O tamanho sem ser vetor. O tamanho desse meu cateto aqui. Lembre-se, nós temos um triângulo retângulo aqui, tá? Como é que eu faço esse tamanho? Eu vou pegar essa porcentagem aqui e multiplicar pelo tamanho que eu quero. Ou seja, o meu tamanho da minha projeção vai ser uma porcentagem da minha hipotenusa, tá? Essa porcentagem eu chamo de cosseno e o tamanho da hipotenusa eu chamo de módulo de H. Ou seja, é simplesmente, se você prestou atenção, é A vezes B, 3,13. 3,13. Opa, olha lá, vamos voltar para 3,13. É o tamanho, mas agora não só eu quero saber o tamanho, porque isso aqui é só um número. Eu quero saber o vetor projeção. Um vetor que vem daqui assim, ó. Tá bom? O que eu faço primeiro? Eu vou encontrar o módulo de V e vou dividir V pelo módulo de V. Achar um vetor unitário. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar o módulo de V, 4,472. E agora eu vou pegar o meu vetor V. Como é que eu dei Pera aí. Como é que foi o nome que o GeoGebra deu ao módulo de VD, né? Então, para descobrir o vetor unitário, ou seja, o versor do meu módulo, do meu vetor V,
eu vou pegar o próprio vetor V e vou dividir o cabra por D. Olha aí, olha só o que apareceu para mim. Apareceu um vetorzinho aqui no canto, olha lá, não sei se vocês estão vendo, ó. Tem um vetorzinho mais pretinho aqui. Esse vetor eu te garanto que tem tamanho 1, porque ele é o versor de V. Tá? Então agora, sabendo que o GeoGebra deu o nome de U, tá? E eu tenho o tamanho de U tem que ser 3,3, 3,3 vezes U, ou seja, C vezes U, CU, vai me dar o vetor. Olha lá, qual que é o nome que o GeoGebra deu? O vetor E. O vetor E, que foi a multiplicação do número C vezes o meu versor U. E deu exatamente o que a gente esperava. Me deu o vetor projeção na direção de V. Esse aqui é o meu vetor E. Tá bom? Esse é o meu vetor V. É a projeção do meu vetor W sobre o meu vetor V. Ok? Então, moçada, o que eu preciso falar para vocês agora aqui é que você vai, para você achar a projeção de um vetor sobre o outro, pega um vetor aqui, pega um outro vetor aqui. Se você chama esse aqui de V e esse aqui de W, o vetor, vou até trocar de cor, tá? O vetor projeção de W sobre V, que vai ser esse cara aqui, vai ser encontrado da seguinte maneira. Aqui está o ângulo alfa, θ, tá? Qual que é o processo que eu vou fazer isso para você? O processo é fazer o seguinte, passo a passo. Encontre o tamanho da projeção. Encontre o tamanho de W primeiro, né? Módulo de W vezes depois o cosseno de θ vai me dar o tamanho, ou seja, o módulo da projeção. Eu vou chamar isso daqui de um número, chamar T, tá beleza? De tamanho da projeção. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o versor de V, que basta, como a gente já sabe, é achar o módulo de V, né? Pegar o vetor V e dividir pelo módulo de V. Daí, se você fez isso, o vetor, daí, é até melhor escrever melhor, ó. Daí, o vetor projeção será o tamanho da projeção V módulo de V. Acabou. Isso daqui, gente, é o processo de achar o meu vetor projeção, que eu vou chamar o vetor P aqui, ó, esse vermelhinho, tá certo? Então, essa maneira de fazer, de encontrar o vetor projeção, é a maneira mais fácil que eu conheço, porque ela é baseada nas ideias, tá? E ela evita você decorar uma fórmula monstruosa que você encontra nos livros. Tá? Você vai fazer aquela fórmula lá se você precisar um dia programar um computador. Se você não precisar e precisar do conceito da coisa, o conceito está bem dado aqui para você. Primeiro, você encontra o tamanho da sua projeção e depois você vai simplesmente multiplicar pelo versor de V.
O versor de V é o cara de tamanho 1, que se você multiplicar por 3, o tamanho 1 vira 3. Se você multiplicar por meio, aquilo que era 1 vira meio, e assim por diante. Por isso que é muito importante o versor de V, tá? Então, essa é a maneira mais fácil que você tem de encontrar uma projeção de um vetor em outro. E você, se você quiser encontrar, por exemplo, a projeção de V em W, você vai fazer assim, ó, você vai esticar, vai ser maior que o W, né? Vai ser maior que o W. E vai pegar o V caindo ali em cima de W. Olha lá. V caindo aqui em cima de W. Você tem uma projeção que é maior que o próprio vetor W. Para você saber disso aí, você primeiro acha o unitário de W e multiplica pelo tamanho que você vai encontrar, multiplicando o tamanho de V pelo cosseno de θ. Ou seja, faça o problema do mesmo jeito, fazendo o quê? Renomeia os vetores que eu coloquei aí e você vai ser feliz sempre utilizando esse esquema, tudo bem? Vou deixar para vocês aqui alguns exercícios banais, 09.1, como sempre são exercícios muito simples. Calcula a projeção de V em W e depois a de W em V. Calcula aí até você cansar. Escolhe umas 2 ou 3 vezes, faça no GeoGebra. Faça no GeoGebra, abre o vídeo, dá uma olhada e resolve isso daí como eu resolvi para você, tá? Olha aí no GeoGebra para cada par de vetores do exercício anterior, encontre graficamente a projeção do vetor V sobre W e meça com a ferramenta de medida do GeoGebra. Tem uma ferramenta de medida lá. Você tem que colocar um ponto no começo e um ponto no final do vetor e mandar o GeoGebra medir. Tenta fazer. Se você não conseguir, vai visualmente que você consegue sacar também, tá? Olha lá, agora algumas questões um pouquinho mais teóricas. 09.3. Quando a projeção de um vetor V em outro vetor será igual à projeção do vetor W em vetor V? Quer dizer, quando é que a projeção de um vetor em outro vai ser a mesma coisa? Você já parou para pensar que pode ser? Então, tenta descobrir aí quais são as condições para isso. Quando a projeção de um vetor sobre outro é zero, exercício 09.4. Vamos lá. Quando a projeção de um vetor sobre outro é zero, isso significa que os vetores são ortogonais? O que você acha disso? E agora um 09.5. Encontre um vetor V tal que sua projeção sobre o vetor W seja 1. E a pergunta é essa, que você vai usar no GeoGebra, tá? Pega lá no GeoGebra, marca o W aqui, ó, no GeoGebra lá o 5, 5, e tenta achar um vetor que projetado aqui dá 1, tamanho 1 aqui, tá? Existem quantos vetores que produzem essa projeção? Eu vou deixar você viajar com isso daí, e as respostas podem ser aquelas mais estranhas que talvez você não imagina de começo, mas rapidamente pensando, usando GeoGebra, você saca qual que é a ideia principal. Não se esqueça, eu tenho que falar para vocês. Quando um vetor é projetado no outro, aquele vetor lá onde ele é projetado vai ter que ter 90 graus ali, tá? Tem que subir uma reta 90 graus a partir do vetor que você está querendo projetar, sobre o qual você quer projetar o outro, tá bom? Essa é o esquema visual e é o esquema que você vai utilizar para encontrar todas as projeções que você quiser. É isso aí, moçada. Obrigado pela atenção mais uma vez e um grande abraço.